Seu cliente não está cumprindo o combinado? No vídeo de hoje eu vou te falar o que fazer para evitar isso e o que fazer quando inevitavelmente isso acontecer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro, eu sou fundadora da Faz Teu Nome, que é uma empresa focada em capacitar profissionais que desejam ingressar no marketing digital. Então, se você quer se tornar um social media, se você quer criar o seu próprio infoproduto, quer entender mais sobre esse universo de marketing digital, se inscreve aqui no canal, segue o Instagram da agência, fazteunome.mkt e também me segue nas redes sociais, @euvanessacastro. Eu sempre estou trazendo conteúdo que vai ajudar você. Vale ressaltar também que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem aula gratuita aqui no canal do YouTube para quem quer se tornar um social media. Só que essas aulas elas acontecem em link privado, então se você quiser participar, é só fazer o seu cadastro, o link para participar das aulas está aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí toda quinta-feira eu vou te enviar o link da aula. Gente, esse é um problema recorrente, vários de vocês me mandam lá direct perguntando: Vanessa, o cliente não está cumprindo o combinado, Vanessa, o cliente demora para provar conteúdo, Vanessa, o cliente não está pagando no prazo, Vanessa... É sempre alguma reclamação, isso é normal, gente, tá? Porque a gente lida com pessoas, eu mesmo já passei por várias situações assim, do cliente não cumprir o combinado. E aí, com base nessa minha experiência, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho interessante você fazer para evitar esse tipo de problema e também você fazer quando esse problema já tiver acontecido. A primeira coisa é a questão da primeira reunião. Eu sempre falo sobre a primeira reunião, sobre o quanto ela é importante, o quanto ela serve para a gente alinhar as expectativas, tá? Normalmente, o cliente, quando ele chega para você para pedir um orçamento, para pedir para você cuidar das redes sociais da empresa dele, ele não sabe na prática como é que vai funcionar o teu trabalho. Por isso, a importância da primeira reunião. Nessa primeira reunião, a gente vai explicar tudo como funciona, vai entender a necessidade do cliente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira reunião. Eu vou deixar aqui nos cards para você ir conferir, tá? É um vídeo bem mais aprofundado, onde você vai entender de fato o que tem que ser levado em consideração nessa primeira reunião. E aí, gente, você vai ter que alinhar as expectativas nesse momento. Muita gente que está prestando trabalho de social media tem dúvidas sobre realmente como funciona esse trabalho. E agora imagina aquela pessoa que está querendo contratar o seu serviço, que não é um profissional da área. Ele tem muito mais dúvidas do que várias pessoas que estão começando. Então, gente, a questão do alinhamento é fundamental, tá? A comunicação clara e efetiva vai fazer toda a diferença na negociação de vocês. Então, por exemplo, é importante você falar nessa primeira reunião sobre a questão da aprovação de conteúdo, se o cliente... É claro que assim, a gente mais pra frente vai criar ali a questão da estratégia, vai definir se o cliente vai aparecer, se não vai. Mas nessa primeira reunião, já dá para você passar para o cliente uma noção de que ele também precisa estar perto da gente que está prestando esse serviço como social media, tá? A gente vai precisar dele, por exemplo, para fazer a aprovação de conteúdo, vai ter um prazo para fazer isso. Então é importante ele já começar a entender que ele tem a responsabilidade dele e que essa responsabilidade precisa ser cumprida. A segunda coisa que eu tenho para te falar é você ter um contrato. Não basta você simplesmente acordar verbalmente ali com o teu cliente, tá, gente? A gente está falando de negócios, a gente está falando ali de negócios entre duas empresas. E aí, isso precisa estar documentado. Então, um contrato vai servir para respaldar tanto você quanto o seu cliente de social media. O meu modelo de contrato eu disponibilizo somente para os meus alunos do negócio social media. Se você ainda não é meu aluno do negócio social media, você tem a opção de usar o modelo de contrato que está disponível lá no meu canal do Telegram. Esse modelo de contrato foi compartilhado por uma das pessoas que participam lá do canal, e aí você pode usar como modelo se você quiser, mas vale ressaltar que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse contrato. É simplesmente ali a comunidade que está se ajudando e caso você esteja precisando, você pode utilizar. Inclusive, eu também tenho um vídeo aqui pro canal falando sobre o que tem que ter no contrato de social media e eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui. E uma coisa que você tem que entender é que uma relação profissional, a gente sempre vai trabalhar para que essa relação seja amigável. Afinal de contas, ela realmente tem que ser uma relação de confiança. Senão, não faz sentido a pessoa te contratar para cuidar de uma parte tão importante que é a marca da empresa dele nas redes sociais, tá? Só que, infelizmente, acontece em alguns casos em que essa questão judicial precisa ser acionada, que é justamente quando uma das partes não cumpre o que está combinado.
Então, para evitar problemas maiores, trabalhe sempre com contrato. Essas duas coisas você pode fazer justamente para evitar problemas lá na frente do cliente não cumprir com a parte dele. Mas infelizmente acaba acontecendo de mesmo assim o cliente não seguir o que ele acordou ali, o que ele assinou em contrato com você. Quando isso acontecer, é claro que a gente não vai levar tudo a ferro e fogo, porque a gente também tem que ter um pouco de flexibilidade. E depende muito, claro, da relação de confiança que você tem aí com o seu cliente. Se ele é um cliente, por exemplo, que é muito bem relacionado com você, que sempre pagou direitinho, que vocês têm uma ótima relação profissional, e se por um acaso em um mês atrasou o pagamento e aí tá dando satisfação, diz que vai pagar tal dia e depois paga direitinho, eu não vejo necessidade de acionar judicialmente um contrato, quebra de contrato, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Agora, se é um cliente que já vem dando um problema há um tempo, que está atrasando vários pagamentos, que está atrapalhando o teu serviço, aí o cenário é completamente diferente. Então, quando acontecer um problema do tipo, a minha recomendação é que você sente e converse com esse cliente e explique que o fato dele não estar cumprindo com o combinado está impactando de maneira negativa nos resultados que você pode trazer para ele. Por exemplo, se o cliente não aprova conteúdo no prazo, ou então se ele aprova e depois disse que não era bem aquilo, porque isso gera retrabalho, isso gera um custo para você e esse custo também precisa ser repassado para ele. Então tudo isso precisa ser conversado, tá? Só que, Vanessa, cheguei no momento em que eu tô com o cliente, já conversei com ele e ele mesmo assim não tem jeito, não tá cumprindo o que a gente combinou. Aí, nesse caso, quando o cliente continua dando problema, a minha recomendação é você rever se vale a pena ou não continuar com aquele cliente. Nem todo cliente vale a pena a gente manter, tá, gente? Então você precisa avaliar muito bem se você pode abrir mão daquele dinheiro que está entrando, porque às vezes a dor de cabeça que aquele cliente está gerando não vai valer a pena, não vale a pena, não compensa o pagamento que ele traz para a empresa, para o seu negócio. Então muitas vezes é melhor você abrir mão dele e abrir espaço aí para um novo cliente que de repente pode ter uma relação mais profissional com você. E aí essa opção seria rescindir o contrato que vocês têm. Primeiro, antes de rescindir o contrato, eu recomendo que você faça algumas verificações. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre quando eu devo demitir o meu cliente. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para você conferir assim que terminar esse vídeo, tá? Mas olha só, a minha recomendação é, verifica se não dá para aguardar a finalização daquele contrato. A gente que trabalha como prestador de serviço de social media, a gente faz contrato por tempo determinado, normalmente, tá? Então, se você faz um contrato ali por 1 ano, por 6 meses, verifica se não está perto de finalizar, será que não dá para aguentar um pouquinho? Para quando finalizar ali, simplesmente você não renova com o cliente. Por quê? Porque em caso de quebra de contrato, normalmente existe uma multa rescisória. Então, se você quebra o contrato com o teu cliente, você precisa pagar uma multa para ele e vice-versa. Então, para evitar isso, seria interessante ver se dá para aguardar até o final do contrato. Mas se não der de nenhuma forma, aí nesse caso você vai ter que arcar com a consequência, né, de pagar a multa para o cliente, conversar e tentar fazer essa quebra de contrato aí de maneira mais amigável possível. Eu sei que pode ser difícil, tem várias coisas envolvidas aí, se o cliente vai levar numa boa, se não vai, mas a gente também tem que decidir aquilo que é melhor para o nosso negócio, aquilo que é melhor para a nossa saúde mental, enfim, para o nosso bem-estar de maneira geral. Agora, muito cuidado também, porque isso é um ponto delicado, porque quando você reincide o contrato com uma empresa, dependendo da empresa, isso pode ter uma certa repercussão, então você tem que estar preparado para isso. Sempre que você chegar nesse ponto de precisar demitir um cliente, analisa muito bem, porque são vários impactos, tá bom? Conta pra mim aqui nos comentários quais são os outros problemas que você enfrenta com seu cliente. Deixa aqui sugestão de tema de vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal para te ajudar a solucionar essas questões. Espero que você tenha gostado. Não esquece de conferir se você está inscrito no canal e deixa o like nesse vídeo. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau.